Poderes administrativos. Os poderes administrativos eles são poderes-deveres, pois a administração pública não pode renunciá-los e não pode deixar de cumpri-los. O primeiro deles é o poder vinculado e o poder discricionário, né? São dois diferentes. No poder vinculado, a lei determina exatamente o que o agente deve ou não deve fazer, como que ele deve agir, não dando a ele margem para decisão sobre a prática do ato ou sobre a maneira como deve fazê-lo. Então ele tem que andar numa linha reta aqui, não pode se desviar do caminho. No poder discricionário, a lei concede ao agente a faculdade de decidir sobre a prática do ato ou sobre a forma de exercê-lo, baseado no seu julgamento, no julgamento do agente, acerca da oportunidade e da conveniência daquela ação. Porém, alguns elementos desses atos eles são vinculados. A discricionariedade não é absoluta. Então aqui o poder discricionário é como se tivesse um rio, onde ele vai navegando aqui por dentro e as margens são o limite, que seria a lei. O segundo poder é o poder normativo, também chamado de poder regulamentar. Ele permite ao chefe do Poder Executivo, normalmente é ao chefe do Poder Executivo, ou quem a lei determinar, permite o quê? Ditar normas complementares à lei. Então, editar normas que são complemento à lei, para sua fiel execução, para a fiel execução da lei. Então, não pode nem aumentar e nem diminuir a lei, não pode modificar a lei, só pode complementar a lei. E exemplo aqui são os decretos, as portarias, resoluções, instruções. O Congresso Nacional ele pode sustar esses atos do Poder Executivo, caso o Poder Executivo ele exorbite os seus poderes regulamentares. Então, se ele exorbitar esses poderes regulamentares, fazer além do que é competência dele, aí o Congresso Nacional pode ir lá e pode sustar o ato. A Constituição Federal ela proíbe o Poder Executivo de, através de poder regulamentar, inovar no mundo jurídico. Então, o que ele regulamentar ali não pode inovar, não pode ser uma lei. Ou seja, não pode ser um decreto autônomo. Só a não ser em duas hipóteses onde ele pode usar o decreto autônomo. Seria a primeira hipótese na organização e no funcionamento da administração, quando? Quando não implicar aumento de despesa ou quando não tiver nem criação e nem extinção de órgão público. Aí ele pode fazer a organização e funcionamento através de decreto autônomo, mesmo que ele inove no mundo jurídico, como se fosse papel de uma lei. E a outra hipótese de fazer um decreto autônomo é quando vai fazer a extinção de um cargo ou de função que está vago. O decreto autônomo ele pode ser delegado, e enquanto os decretos executivos não podem ser delegados. Então, o executivo não pode ser delegado. Já o decreto autônomo pode ser delegado. Outro poder é o poder hierárquico. É o poder da administração pública de distribuir funções entre os seus órgãos e de rever a atuação de seus agentes. Entre suas prerrogativas estão editar atos normativos com o objetivo de ordenar e padronizar a atuação dos órgãos subordinados. É diferente do poder regulamentar, pois essas normas aqui, as normas do poder hierárquico, editar atos normativos. Só que no caso essas normas são normas internas, enquanto no poder regulamentar são normas gerais. Outra prerrogativa do poder hierárquico é expedir ordem ao subordinado. O superior pode mandar no subordinado que tem o dever de cumpri-las, salvo se for manifestadamente ilegal. Daí não precisa cumprir.
Controlar a atividade dos órgãos inferiores tem que ser, né? No tocante à legalidade, e aí ele pode anular o ato, e no tocante à conveniência e à oportunidade, e aí ele pode revogar o ato. Através do poder hierárquico também pode aplicar sanções administrativas, pode avocar atribuições e pode delegar atribuições, desde que não sejam privativas, né? Se for privativa, não pode delegar. O poder disciplinar é um dos poderes decorrentes da hierarquia, no qual a autoridade pública, né, a administração pública, pode apurar infrações administrativas e impor penalidades que são previstas em lei, né, não pode inventar coisa, a quem que ele pode impor essas penalidades? Aos seus servidores e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Então é quem está sujeito à disciplina da administração. Quem tem algum vínculo especial além dos servidores. A punição ele é um ato vinculado, então se o servidor fez tal coisa, ele vai ter que ser punido, né? Vai ter que ser punido. Só que a gradação dessa punição ela é discricionária, então pode ser uma punição X, pode ser uma punição 2X, pode ser uma punição 3X. E elas devem sempre ser motivadas, né? Eu não posso dar uma punição sem motivar o ato. Por último aqui eu tenho o poder de polícia, que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais. Então, o exercício de direitos individuais, através da obrigação ou de fazer ou de não fazer alguma coisa, sempre em benefício do interesse público. Normalmente, o poder de polícia está relacionado às atividades de autorização, fiscalização e sanção. Eu autorizo certa atividade, eu fiscalizo essa atividade e eu sanciono se não fizerem corretamente essa atividade, exceto as sanções disciplinares por parte do poder público. O exercício do poder de polícia é uma atividade discricionária, possuindo também os atributos da autoexecutoriedade e coercibilidade. Então, 3 características, né, do poder de polícia é a discricionariedade, mas não é absoluta, né, não são todos os atos do poder de polícia que são discricionários, mas de maneira geral a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Então não precisa, autoexecutoriedade aqui não precisa de autorização do judiciário, coercibilidade pode fazer a força. Via de regra, a prescrição de uma punição ela é de 5 anos, se for só infração administrativa. Ou vai ser o prazo previsto na lei penal, se for uma infração administrativa e penal junto. Então aqui a diferença em relação à polícia administrativa e judiciária, né? Quanto à ocorrência, a polícia administrativa atua na infração administrativa e a judiciária no ilícito penal, no crime. Um exemplo de atuação, né, da polícia administrativa na fiscalização, assim como os fiscais, e da polícia judiciária aqui na investigação criminal, né, na perícia. Por exemplo, Polícia Civil, Polícia Federal. Órgãos, então, envolvidos. Na Polícia Administrativa, diversos órgãos da administração, inclusive a Polícia Militar em alguns casos. E na Judiciária aqui, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar também em alguns casos. Vai incidir sobre atividades privadas, bens e direitos. Então, a polícia administrativa age sobre atividade privada, bem e direito, enquanto a judiciária age sobre pessoas. Isso aqui cai em questões. E a atuação da administrativa é essencialmente preventiva e, por vezes, repressiva. Então, pode ser as duas, mas mais preventiva do que repressiva. Já a judiciária ela é exclusivamente repressiva.